Olá a todos, o meu nome é Cláudia Marinho, sejam muito bem-vindos. Este é um podcast que fala de recomeços, que dá voz a mulheres incríveis que contam a sua história e o seu propósito de vida, para que tu te possas inspirar e seguir o caminho que desejas. Mulher coragem, sempre pronta para ajudar os outros, tem 48 anos, é empreendedora, já organizou casamentos, é cozinheira, cake design, participou em feiras de gastronomia, atualmente tem uma empresa de Uber e também é motorista. O seu propósito de vida é a família. Foi mãe pela primeira vez aos 19 anos, casada há 28 anos e atualmente tem 4 filhos, mas os seus sonhos não param por aqui. Tenho hoje comigo a Susana. Olá, Susana, Cláudia. bem-vinda, obrigada pela tua presença e por estares aqui neste podcast e por falarmos do teu propósito que é a família. É. Diz-me, quem é a Susana? Conta-me a tua história, sei que quando falámos disseste que tinhas vindo de Angola. Conta-me, como é que tudo começou? Ok. Fala-me um pouco de ti. Então, olha, Cláudia, primeiro, obrigada. É uma honra ser uma das primeiras pessoas quem tu vais fazer o podcast. Para mim é mesmo uma honra me teres convidado. Estou muito grata por isso. Depois, então, a Susana tem 48 anos, sou mãe de 4 filhos, sou casada há 28, casei-me com 19 e fui mãe aos 20. Uau! Pronto. A Susana, nasci em Luanda. Já sou da terceira geração de mulheres da parte materna que nasceram lá, a minha avó nasceu lá, a minha mãe também, depois eu também nasci, eu e a minha irmã e o meu irmão mais velho. Pronto, vim para Portugal com quase 2 anos, 2 meses para fazer 2 anos, e até então estou cá, sou portuguesa, quer dizer, eu sou portuguesa nascida, natural, de Luanda. Pronto, viemos logo para a Almada, praticamente viemos para a Almada e portanto vivo cá há 46 anos. Quem sou eu? Eu sou Isto uma tudo mulher. Isto tudo que eu falei mais, não é? Sim, já fiz algumas coisas, já fiz bastantes coisas, aliás. Pronto, como já te disse, casei muito nova, porque esse foi mesmo o meu propósito, era uma das coisas, foi o meu propósito de vida, foi casar. Depois fui mãe logo do Rodrigo, que tem 27 anos, depois passado 14 meses fui mãe do Bernardo, que tem 26, e depois fiz ali um interregno de 6 anos, que tive o Tomás, e passado outros 2 tive o Duarte. Pronto, tudo rapazes, e no entretanto fui viver para o Alentejo. E tu soubeste logo que esse era o teu propósito, como é que tu sabias que era isso logo desde o início? Porque tu contaste que houve uma história, inclusive, quando eras pequena. Sim, que era, olha, assim, eu sempre gostei muito de crianças, pronto, mas quando era miúda, lembro-me bem, mas miúda estamos a falar de muito pequena, 8, 9 anos, estar no espelho, pôr as almofadas na barriga, olhar-me de lado, pronto, para ver como é que eu ficava quando fosse grande e estivesse grávida. Portanto, esse foi sempre, eu acho que esse foi sempre uma não sei, era um instinto meu, de uma coisa maior, talvez, que eu tinha que era ser mãe e constituir uma família. Esse foi o meu propósito. Pronto. Depois, ter muitos filhos, é assim, na verdade, bem, o Pedro, que é o meu marido, também sempre adorou crianças e sempre teve muito jeito para elas, para brincar e faz muita psicologia inversa com os miúdos, tem jeito para crianças. E portanto eu acho que foi uma das coisas se calhar que nos juntou, foi também isso, o gosto pelas. Não te consigo dizer assim, esse foi o propósito e eu sabia dentro de mim que era esse o meu propósito, percebes? Agora que, pronto, essa história, visto agora à data, não é? Mas olha, se calhar desde miúda que gostaria de ser mãe, mas pronto, não te consigo dizer aquele chama, não sei, olha, não te consigo bem explicar. Mas tu, inclusive, tu não continuaste os teus estudos, tu optaste não. por decidir, eu quero casar e ser mãe. Sim, foi. Depois talvez por isso é que eu agora sinta, não é, que esse era mesmo o meu propósito, mas na altura se calhar não sabia muito bem.
percebes? Eu na altura não sabia assim muito bem, como eu já te tinha dito. Achas que foste mais por intuição? Sim, mais por intuição. O teu coração te dizia? Sim, sim, foi muito pelo coração. A vontade de constituir família e de ter uma família. Sim, eu acho que é mais por aí, foi mais por aí, a minha intuição. E então depois estavas-me a dizer que foste para o Alentejo e conta-me, aí começou uma grande aventura. Então, eu estive cá, portanto, eu casei-me, depois estive cá durante 6 anos e, entretanto, o meu cunhado, um dos meus cunhados, o Miguel, ia-se casar e nós, os meus sogros tinham uma quinta no Alentejo e começámos a preparar tinha um salão, aquilo era um barracão, onde tinham os animais e então pensámos em reconstruir aquilo, ou não era reconstruir, era restaurar aquilo para fazer o casamento do Miguel, que tinha sido lá o meu casamento também, logo no início quando aquilo foi construído. Pronto, e depois, quando começámos, primeiro era só umas coisinhas e depois começámos a pensar mesmo, se calhar o ideal é mesmo restaurarmos tudo como deve ser para fazermos mesmo, começámos a fazer casamentos, pronto. Pronto, e aquilo era uma quinta cheia de relva, com um parque de estacionamento, que ficou uma coisa mesmo muito bonita. Pronto, e depois fomos ficando, primeiro aos fins de semana e resolvemos mesmo ir para lá, dar armas e bagagens. Isto foi, eu hoje estava a pensar, isto foi há 22 anos já. E tu tinhas já uma criança? Eu tinha 2 já. Já tinhas 2? Já tinha o Rodrigo e o Bernardo, sim. E a dar conta disto tudo? Eu tinha, vou-te dizer, portanto, há 22 anos eu tinha 26, tinha 26 quando fui para lá. Sim, mais ou menos, sim. Um bocadinho, ainda não tinha os 26, tinha 25, porque faço anos em novembro, mas sim, tinha. Pronto, e com os miúdos, não é? Pronto, e foi uma aventura, foi porque era tudo novo. Como era uma que tive muita ajuda dos meus cunhados, muita, do Miguel e da Dália. São os segundos pais dos meus filhos, porque eles realmente tive mesmo muita ajuda, foram mesmo, pronto, porque nós vivíamos, aquilo era uma quinta com várias casas, mas vivíamos todos perto uns dos outros, portanto aquilo era muito importante que os meus sobrinhos da parte do meu marido, a Carlota e o Pedro, são como se fossem irmãos dos meus filhos, porque crescemos ali todos, tudo junto, sim. Pronto, e a aventura começou aí, entretanto, fomos para baixo, depois eu comecei a fiz uma, que eu acho que isto eu não tinha dito, que era, fiz uma formação, uma formação que foi feita pela Associação Portuguesa de Mulheres Empresárias, qualquer coisa, ou Mulheres Empreendedoras, ou Associação Portuguesa de Mulheres Empresárias, assim é que foi durante um ano, que se chamava o curso da Dona Empresa, e o que é que eles faziam? Eles davam-nos ferramentas para as mulheres conseguirem abrir faziam, depois quem quisesse fazia um projeto, e davam-nos ferramentas a nível de contabilidade, financeiros, psicologia, percebes, para conseguirmos ter uma empresa, chamava-se mesmo a Dona Empresa, pronto. Fazerem a gestão, não é? Sabemos fazer a gestão. Eu fiz esse curso e depois, que por acaso foi muito engraçado, foi muito agregador, percebes? Aprendi muita coisa com elas e depois fiz esse projeto e ganhei, tive um fundo. É verdade. Entretanto, nos entretantos, nós fazíamos casamentos. Eu fiz um curso de cozinha e de pastelaria dado pela uma faculdade não é faculdade, era o, como é que se chama aquilo, em Setúbal, olha, agora não me lembro, olha, agora não me estou a lembrar como é que se chama o nome. Pronto, foi em Vendas Novas, também foi durante um ano, foi com um chefe de pastelaria, chefe de cozinha e tal, pronto. Entretanto, quando começámos os casamentos, tem uns 3 ou 4, eu não estou bem certa, fui eu que fui cozinheira, a cozinheira fui eu. De quantas pessoas lembras-te? Quantas pessoas é que era esse casamento? Eram muitas, estamos a falar de casamentos de 100 e tal pessoas, no Alentejo eram casamentos, quer dizer, e mesmo assim foi um casamento pequeno, porque os casamentos eram muito grandes, no Alentejo são sempre muito grandes, ou eram. Pronto, era assim que foi.
pronto, foi uma aventura, não é? Claro que não fui só eu, tive uma equipa, não é? Da minha cunhada, a minha mãe, a minha tia, a avó do meu marido, quer dizer, aquilo era tudo uma equipa, depois a parte toda da sala, foi, pronto, era. Mas o início foi assim, foi uma aventura, eu, com o meu perfeccionismo, andava sempre enervadíssima, corria sempre tudo lindamente, mas pronto, eram ali fins de semana de stress. E conta-me, tu também depois no mesmo instante tiveste o teu terceiro filho, não foi? Entretanto, engravidei do Tomás, portanto o Tomás nasceu no ano 2000, em agosto, e foi o ano em que nós tivemos mais casamentos, batizados e tudo mais. Foi ali um ano de muito, 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 muito trabalho. Estava com uma barriga muito grande, porque também já era o terceiro filho e a barriga crescia mais, estava maior, não sei. Foi um ano de muito calor, de muito trabalho, foi um ano desafiador, esse ano foi desafiador, claro, e aí já tinha toda uma equipa de cozinheiras e de ajudantes de cozinha, e era uma equipa maravilhosa, tanto na cozinha como na sala, que por acaso era chefiada na cozinha por uma senhora que era a Dona Susana, que era maravilhosa, uma cozinheira maravilhosa. Pronto, e depois aí claro que já dava, como nós ajudávamos, estávamos sempre também na cozinha a ajudar, mas era mais na parte só não é só, era a parte mais de organização, não é? De tudo que possas imaginar, tudo. Pronto, e nesse verão, a minha irmã também estava grávida do meu sobrinho. Queres que eu conte essa história? Sim, eu queria tocar nesse ponto, porque eu achei o máximo a história que tu contaste e a história também que aconteceu na maternidade, que eu acho. Da maternidade também. Então isso ainda é antes. Olha, na maternidade foi uma coisa engraçada. Eu, como era mãe já de terceira viagem, não é de primeira, é de terceira, e era um bocadinho mais velha, apesar de ser muito, ainda nova, porque eu fui mãe do Tomás, eu tinha 27 anos, portanto ainda era relativamente nova, mas estava lá uma senhora que já era primeiro filho, que era um bocadinho mais velha, tinha 40 anos, não é? E era do interior, mesmo do interior de uma aldeia, e não sabia nada, estava assim muito coitadinha, muito aflita. E o Leonardo, era o Leandro, chorava, coitado, chorava. À noite eu disse-lhe, eu não me lembro como é que ela se chama, eu perguntei-lhe, olha, quer que eu, porque tantas enfermeiras insistiam para que ela desse de mamar, só que ela, coitadinha, já tinha ali o peito todo magoado, então eu perguntei-lhe, quer que eu dê a noite, porque ela dizia, coitadinho do meu Leandro, coitadinho do meu, ela só dizia isso, coitadinha, assim, estava mesmo aflita, não é, porque o miúdo chorava com fome. Eu perguntei-lhe, quer que eu lhe dê a mama durante a noite, as enfermeiras não sabem e ninguém sabe, só nós as duas, né? E ela, fazia isso por mim, pronto, lá lhe dei, porque eu tinha imenso leite, lá dei de mamar ao Leandro, e coitado, e o miúdo depois tinha fome, calou-se. E as enfermeiras, está a ver, que com jeito, coitado, e a senhora pronto, lá descansou ali um bocadito o peito, não é? E o miúdo descansou e ela também dormiu que nem ele, pronto, uma beleza, pronto, foi... É que eu acho essa história, quando falámos anteriormente, essa história deliciosa, porque dar de mamar ao bebê, portanto ao bebê de outra mãe, não é? Às escondidas das enfermeiras, e que hoje em dia isso não se faz, e eu na altura até te mencionei que a minha avó também dava aos filhos das vizinhas, porque iam trabalhar, e então alguém tinha, portanto... Sim, são as mães de leite, não é? Exatamente, e eu acho essa história deliciosa, e depois também tu contaste-me que quando estavas então nesta festa de casamento, também aconteceu algo parecido contigo. Queres partilhar então? Então foi porque eu tenho, portanto o Tomás nasceu a dia 28 e eu tenho um sobrinho meu que nasceu no dia 3, e então dia 3 de agosto, exatamente. Olha, agora não sei se é dia... eu digo, agora não sei se é dia 3, se é dia 25... Não, é dia 3 de agosto, Gonçalo. E então, portanto, eu tive o Tomás e passado uma semana tive um casamento.
E então, o que é que a minha irmã pensou? Disse, olha bem, tu vais estar aflita, então eu vou para baixo para dar mama ao Tomás. Pronto, e assim foi, nesse fim de semana lá foi a minha irmã para baixo, porque a minha irmã estava em Almada e eu estava no Alentejo, não é? Então lá foi a minha irmã passar esse fim de semana, para dar mama, porque também tinha imenso leite, não é? Pronto, amamentávamos as duas e deu de mamar, quando eu estava durante o dia, estava lá no casamento, dava ela de mamar ao Tomás, porque o Tomás tinha uma semana, era mesmo recém-nascido. Pronto, depois eu ia, quando podia ia lá, porque ela, quando já estava com o peito muito vazio de dar aos dois, ia lá e eu dava eu aos dois, quer dizer, tivemos ali, mas ela ficou lá para tratar dele, se tivesse, Claro. pronto, como também tinha um ainda muito pequenino, que tinha 20 e tal dias, e até há uma fotografia de nós as duas, com cada um no peito, pronto, essas coisas que nos acontecem. Uau, isso é espetacular. Então, e conta-me, a aventura continuou, porque depois dos casamentos passaste para cake design, portanto... Então foi assim, depois disso, então, depois eu sempre gostei muito eu gosto muito mais da pastelaria do que da cozinha. Também adoro cozinhar, mas a pastelaria, na altura quando fiz o curso, achei que tinha mais a ver comigo a pastelaria, pronto, e então comecei por fazer, isto já foi há muitos anos, comecei por fazer uma formação cá numa loja que havia, que ainda havia muito pouco cá em Portugal de cake design. Comecei por fazer lá uma formação, fiz outra e depois fui a Londres, e em Londres tive ali, acho que foram 10 dias a fazer numa feira, percebes, e fiz com as cake designers todas famosas, conhecidas e famosas, foi muito engraçado, gostei muito, porque entretanto depois eu voltei do Alentejo para Almada, porque depois os casamentos começaram a deixar de haver tantos casamentos, foi quando foi a crise, e depois foi aqui uma conjugação, porque entretanto a minha irmã engravidou da minha sobrinha, e teve já com mais idade, a minha irmã tinha 40 anos, 41, quando engravidou da minha sobrinha, e teve uma gravidez de risco e teve que estar de cama, e quando vim para cá fui eu que fui para ajudá-los na clínica que eles tinham. Aí parei tudo o que eu fazia, parei. Mas ainda tinhas ido às feiras gastronómicas, foi? Desculpa, é verdade, sim, isso foi antes, Também passaste para essa aventura, Passei, porque entretanto com os casamentos nós conseguíamos conciliar, porque os casamentos eram mais na altura do verão, e tínhamos batizados, mas era ali mais em maio, pronto, não era uma coisa anual, percebe? Era muito pouco. Depois tínhamos algumas festas, a passagem do ano e tudo mais, mas ficávamos com muito tempo. Então o que é que resolvemos? Fazer feiras de gastronomia. Então foi muito engraçado. Andámos aí pelo país, fomos ao Porto, fomos aqui à BTL, que é uma de turismo também muito conhecida, andámos por Algarve, depois em Borba também havia uma que era a Feira de Vinha, que foi aí que nós começámos, ou seja, andámos aqui feitos nómadas de um lado para o outro, depois de casa às costas, foi muito engraçado, também foi uma altura muito... O que é que tu vendias nessas feiras? Basicamente nós tínhamos um restaurante de cozinha alentejana. Eu tinha um restaurante todo montado de cozinha alentejana, com tudo alentejano, as cadeiras alentejanas, mesas alentejanas, tudo que possas imaginar. Ainda te lembras qual era o prato que vendias mais? Olha, fazíamos, assim, era só comida alentejana mesmo, tínhamos as migas com entrecosto era uma coisa que vendia imenso, por acaso é engraçado, a primeira vez que fizemos a BTL, a primeira vez não, desculpa, o segundo ano que fizemos a BTL, portanto, essa cozinheira dos casamentos, a dona Susana, eu pedi-lhes para ela vir comigo, porque aquilo era mesmo muita gente, e pronto, havia alturas no primeiro ano, tornava-se muito pesado só para mim, para estar eu só na cozinha, e então ela foi comigo, e ela dizia, ai Susana,
vender migas em pleno verão, isto não se vê em lado nenhum, porque era em agosto, e em agosto, normalmente em agosto não há casamentos no Alentejo, porque é uma data que as pessoas não gostam muito, é um mês que não se gosta. E tem tanto calor também. Também, muito calor, e as pessoas não gostam muito de casar Em agosto, sim. em agosto. Então, até ela, é superstições. Sim, exato. E então, e ela dizia, Susana, alguma vez vamos vender migas em pleno verão. Eu disse, olha, dona Susana, vá preparando os seus braços, que, então ela, quando no primeiro dia vendemos, sei lá, 40 e tal quilos de pão feitos em migas, era muito, olha, as migas eram uma coisa que as pessoas comiam muito, depois as sopas de cação, as sopas de tomate, havia assim muita coisa, mas era tudo, praticamente tudo com comida alentejana, mesmo tipicamente alentejana. Uhum. Então, enquanto estavas há pouco a referir, então vieste depois ajudar a tua irmã? Depois ajudar a minha irmã, mas fiquei sempre com o cake design, percebes, no meu, pronto, que era o que eu gostava muito de fazer. Pronto, entretanto, tive na minha irmã praticamente 2 anos, e entretanto fui para o ateliê de cake design. Pronto, estive aí, depois também foi aí que fui fazer as formações em Londres. Pronto, e depois o cake design é uma coisa que agora se vê muito, mas é uma arte que dá muito trabalho, é muito trabalhosa, percebes? E não é, em Portugal, não é, como é que eu ia te explicar? Não é devidamente paga, percebes? Para aquilo que se trabalha e para o trabalho que dá, porque aquilo é tudo minucioso, é tudo feito à mão, e eu comecei a achar que tinha muito trabalho, percebe? Não era questão de ter muito trabalho, mas depois financeiramente não compensava, percebes? E o preço final, se calhar. O preço final, sim, passava horas e horas e horas, porque fazia tudo o que tu podes imaginar, a massa branca era feita por mim, percebes? Era tudo, e depois não, pronto, cansei-me, sabes? Quando tu te cansas, gostas muito, mas não, pronto, não, achei que não era viável em termos financeiros. Pronto, depois fiz aqui um interregno e andei a fazer aulas para umas pessoas mais velhas de cozinha. Pronto, depois entretanto fui através dessas pessoas fui para trabalhar numa empresa inglesa que não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver com isto, com cake design, nem nada, era uma empresa era na parte de secretariado. E depois, entretanto, abri uma empresa de Uber, Uber TVDE que agora, com uma amiga minha. Então depois parámos, eu fiquei sozinha e pronto, isto fez agora em novembro, faz agora mais ou menos 5 anos, 5, 6 anos, já não sei. Que estás e também és motorista, portanto não e agora só... sim, entretanto não era, mas depois com a pandemia houve muita os meus motoristas todos foram-se embora, porque não havia, não é? Isto com a pandemia foi complicado para o turismo, e tivemos que nos aqui reformular a empresa, tivemos que vender alguns carros, porque eu entretanto tinha uma frota já grande, tivemos que dar aqui uma reviravolta, pronto, e entretanto tive que começar também a andar com o carro, sou motorista também, e eu gosto muito. Então diz-me, Susana, como é que tu, mãe de 4 crianças, neste caso já são adultos, mas o que é que te motivou sempre a ires procurar mais e a fazer mais e conciliar tudo? Onde é que conseguiste ir buscar tanta energia, tanta força, tanta motivação para estar sempre e nunca desistir, nunca baixar os braços? Onde é que vem essa força? O que é que te motiva? Olha, boa pergunta, porque é engraçado que visto assim, seres tu a dizer, parece que é muito mais do que na verdade eu sinto que seja. Eu acho que foi os filhos, não é? Os filhos, porque tu quando tens filhos tens 4, é uma coisa muito, não é? É grande, tudo é muito grande, não é? Foram eles, eu acho que posso dizer que foram eles que me deram esta força. Sim, foram eles. Os teus filhos.
Os meus filhos, sim, eu acho que sim, foi os meus filhos Uhum. que me deram esta força para, pronto, para me Para- continuar, não é? Para ter mesmo não poder parar, não uhum. se podia parar. Porque eu acho extraordinário esta força. Sério, Susana, sempre, 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 nunca vai, porque podias baixar os braços, podias simplesmente Sim, parar sim. e tenho os meus filhos para tomar conta, sabes? E nunca embora tomasses conta deles, tu sempre estavas sempre, 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 e esta, Sim, 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 sempre, sempre. E também vou-te dizer, também tenho que, como já te tinha dito há bocadinho, é assim, tenho que agradecer porque eu tinha sempre, os meus cunhados foram fabulosos, percebes? Pronto, sempre connosco, sempre a darmos apoio mútuo, ah, percebes? Porque nós, como, a minha mãe estava mais, a minha mãe estava mais cá, cada vez que podia ia, mas pronto, eles foram os meus braços direitos, as minhas pernas e o percebes? apoio familiar, não é? Também Sim, 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 essa sim, foram. segurança e Sim, claro, claro que sim. Sim, até porque depois eu quando fazia as feiras, o Tomás era muito pequenino ainda, percebes? Ainda era, pronto, e eram eles que ficavam, a minha mãe também ia para lá aos fins de semana, pronto, quer dizer, foi aqui aqui um esforço familiar e uma ajuda familiar, porque senão era impensável, não conseguia fazer. uhum. Mas sim, é assim, depois realmente, agora vou olhando assim para trás, eu estava sempre a fazer, e ainda continuo, não é? Continuo ainda a fazer, com vontade de fazer coisas. E era isso que eu ia te chegar lá. O que é que a Susana do futuro ou a Susana do presente ainda quer fazer? Onde é que tu Uhum. queres chegar? Porque os teus filhos já são adultos, Já, portanto, tu trazes também mais sonhos para, e pelo que me sim, contaste, sim. Quais são os teus objetivos para o futuro? ok. Olha, então é assim, eu tinha dito, tinha pensado que quando o Duarte fosse para a faculdade eu começava a fazer, eu começava a estudar, pronto, e isto foi, o Duarte foi para a faculdade, portanto no ano de 20, o ano passado, não é? O Duarte é o mais novo. Foi quando eu comecei, quando eu tirei o meu starter em PNL, quando eu comecei assim. Um, Porque, entretanto, bem, eu no meu A entretanto sempre. PNL para quem não sabe, programação. Para quem não sabe, é programação neurolinguística, que foi Exatamente. através não é foi desta, mas de umas duas outras que nós fizemos que eu Fizemos, conheci a Cláudia. exatamente, que nos conhecemos. E já, pronto, e foi no INPNL, já agora fizemos Exatamente, fizemos publicidade. sempre usar. Porque eu antes sempre tive uma necessidade de busca, de crescer interiormente, parece que nunca estava satisfeita tinha que estar sempre aqui à procura de qualquer coisa interior para o meu crescimento, não é? Para o meu crescimento pessoal, pronto. E entretanto, pensei em tirar a psicologia, mas entanto, como foi aquela coisa da pandemia, olha, andei a pesquisar e encontrei esta formação do Starter. Pronto, e o meu caminho começou por aí. Eu adorei a formação de 2 dias e foi muito engraçado porque eu, na altura até tinha partilhado com a formadora, com a Paula, que foi um fim de semana, 2 dias, das 9 às 6, eu lá em Lisboa, não é? E sem culpa. Acho que foi a primeira vez na minha vida em que eu estive num sítio, assim, a fazer uma coisa para mim, sem culpa nenhuma, Uhum. bem, feliz e contente, porque era para mim. Foi muito engraçado. Pronto, e depois, a partir daí, comecei a fazer o practitioner, que foi que conheci, e agora acabei o master. Pronto. E o que é que futuro? O que é que me tinhas perguntado que é interessante saber? Quais são os teus planos para o futuro? O Pronto. que é que tu ainda sonhas O alcançar que e é que eu fazer? sonho? Sim, Olha, eu agora, quando iniciei o master, eu pensei pronto, tinha essa ideia de ir fazer seguir o coaching. Mas cheguei à conclusão que não vou fazer, mas não é, pronto, não, ele está a decorrer agora, vou fazer em março. Porquê? Porque preciso de integrar tudo o que aprendi.
E para isso tem que parar um bocadinho, tem que parar para poder integrar tudo. Tenho que estudar bem tudo o que aprendi. Quais são os meus planos para o futuro? Olha, eu pensei, e o que eu quero fazer é assim, eu sou muito feliz a cozinhar, sou mesmo feliz a cozinhar, e então o que é que eu gostava de fazer? Gostava não, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer qualquer coisa, que ainda não sei bem o que é, relacionado com a comida e com terapia. Conciliar as duas. Sim, de conciliar as duas coisas, mas não é, pronto, vou fazer ali qualquer coisa, terapia com a comida. Isso faz lembrar aquela história que tu me falaste daquela senhora do táxi. Do Uber. De certa forma já estavas a fazer algo do género. Já estava. Tenho muitas vezes isso, acontece muitas vezes, muitas vezes isso, porque eu começo a fazer perguntas, por exemplo, essa história foi assim, eu veio aqui... Se calhar convém partilhares para quem não sabe o que é que nós estamos a falar, dessa história. Porque é assim, eu fui chamada pela aplicação, uma das aplicações com que eu trabalho, e de Almada para Lisboa, e a senhora estava muito triste porque tinha fechado, foi essa história que eu te contei, não foi? Sim. Que tinha duas lojas e que ia fechar uma e por alta recriação, porque achava que agora com esta coisa da pandemia e estava muito triste. E eu comecei a fazer perguntas e ela respondia e eu depois respondi, às tantas elas viram-se para mim e diz-me assim, Sónia, diga-me só uma coisa, a Sónia é coach? Sim, mas tu tinhas ainda a outra história daquela mãe da Qual comida. foi? Diz-me, relembra-me. Aquela história da comida, lembras-te que tu tinhas falado que era uma estava grávida. Essa sei. Eu pensava que essa foi muito engraçada. E por isso é que os meus filhos diziam o meu filho mais velho dizia que eu devia de ser coaching de família. Então, foi assim, houve uma vez que eu fui buscar um casal que me chamou do hospital, Garcia Dorta, e era com a senhora tinha uma barriga enorme, e era de etnia cigana, e ele era de etnia africana, era africano. E aquilo deixou-me assim um bocadinho intrigada, que engraçado, em termos sociológicos, falando daquilo, pronto. E depois comecei a meter conversa com ele, então como é que está? Estou pronto, comecei com dores e tal, mas estou muito nervosa, dizia ela, estou muito nervosa porque não tenho muito apoio familiar, e depois o meu marido estou com receio, eu disse, tenha calma, não vale a pena estar assim, tenho que tentar fazer as coisas bem, não sei bem se foi assim, mas que eu já te tinha contado, mas isto foi mais ou menos, resumidamente, foi mais ou menos assim. Então comecei-lhe a dar umas dicas, disse assim, olha, então posso sugerir que eu digo que quando as pessoas começam a falar, digo, olha, sou mãe de 4 filhos, tenho alguma prática, então olha, eu se fosse assim fazia sopa e congelava, fazia uma carne assada, congelava, ensina o marido a fazer um arroz, disse-lhe eu, pronto, e depois, olha, dá-lhe, eu não sei, eu contei-te do duche ou não? Contaste isso, do levar o bebê para o duche. Eu disse assim, olha, para ele ficar mais, eu já não me lembro bem o que eu lhe disse, assim, as palavras que lhe disse, mas pronto, disse-lhe ele, na altura do banho, em vez de ser a mãe a dar-lhe, dá o pai, e nessa altura consegue fazer, olha, ou faz fazer o arroz, ou fica um bocadinho descansar, então deixa ser ele a dar banho, porque eles ficam com uma conexão maior. Bem, aquilo ficou, Susana, obrigada, acho que sim, Susana, obrigada e tal, tudo aquilo passado um mês, coincidência, eu fui chamada, era ela, com a mãe, com a mãe não, era ela que tinha ido da casa da mãe com o bebê, que já tinha um mês. Eu reconhecia logo, eu disse, olá, está boa, então está-me a reconhecer, e ela disse-me, olha, ainda hoje me lembrei de si. Eu, a sério? É verdade, porque olha, lembrei-me porque, e estive a fazer uma carne para deixar para congelada,
como tinha dito, o meu marido dá bem a ele, olha, lembrei-me tanto de si, pronto, quer dizer, são estas coisas que eu acho graça, que acabo por também, quando as pessoas, pronto, quando as pessoas não querem conversar, também não digo nada, mas às vezes fazem conversa e acaba-se por ter ali alguma ligação. E essa também foi uma senhora que estava muito triste porque ia deixar a loja e tal, e depois comecei ali a fazer umas perguntas e ela começou-me a dizer, mas a Susana é porque eu fiz há um tempo, e parece-me que está-me a ajudar tanto, pronto, quer dizer, sem saber, acabo por ser também coach do Uber. Ou seja, então o teu futuro será conciliar, se calhar de certa forma, talvez coach, mas a parte terapêutica também conciliar com a comida. De certa forma que já fazes, portanto podemos dar aqui coach. Acabo por fazer quando as pessoas, acabo por fazer assim, e depois as pessoas, por exemplo, as pessoas mais velhas, porque eu depois também vou buscar algumas pessoas aqui, levo ao hospital, isso, acabo sempre por ficarem, pronto, minhas amigas, porque digo-lhes sempre alguma coisa que as ajude, ou vejo sempre vejo sempre o lado dos filhos e o lado dos pais, quer dizer, acabo sempre por, pronto, dizer-me, Sana, eu gosto tanto que sai sempre daqui com outro pensamento, ou com mais energia, ou assim. Então diz-me, Sana, o que é para ti ser mãe? O que é que isso significa? O que é que significa ser mãe? Ser mãe significa deixar, ter corações fora do peito. Ter corações fora do peito. Pronto, e o que é que isso significa? Eu como mãe, não é? Haverá outras pessoas que não são assim, mas eu acabo por, ou acabava, agora eles estão mais velhos, mas acabo também por não consigo bem, como é que eu devo dizer, por viver para eles, não é? Por viver. E o que é que simboliza a mãe? O que é que a tua mãe simboliza? E o que é assim, é um porto de abrigo. A minha mãe simboliza e eu também quero que eles. É um porto de abrigo, que às vezes é ventoso, que às vezes é ventoso, que às vezes ralha, não é? Mas que está sempre lá. Está sempre lá. Tem sempre amor. Às vezes não é, eu não sou, é assim, eu não sou uma pessoa de muito, agora estou mais, porque também me tenho policiado mais, mas a minha linguagem do amor não é tanto o toque, é mais a prestação de serviços, já. Eu faço muita coisa, não sou tão de beijoqueira, sou mais de tratar, e portanto às vezes sei que sou um bocado, e os meus filhos, principalmente o meu filho mais velho, é muito beijoqueiro, é muito de toque, a linguagem dele é do toque, então pronto, às vezes sei que não sou assim muito, mas eles sabem que qualquer coisa que precisem, eu estou lá, percebes? Portanto, para mim ser mãe é ser o porto de abrigo, é como a minha mãe, é um porto de abrigo que eu ali tenho. Pronto, Se eu te perguntasse o que é que sabe ser mãe, um sabor de ser mãe, o que é que esse porto de abrigo sabe? O que é que sabe? Sabe a chocolate, assim, sabe a chocolate. É doce. É doce. Mas eu também te vou dizer, é assim, Cláudia, eu estava a ser, não estava a ser verdadeira se não te dissesse que há coisas que é assim, ser mãe não é tudo doce, não é? Não é tudo doce, pelo menos para mim, não é tudo doce. Às vezes as coisas não são, pronto, não é assim muito fácil, não é? E tu também és mãe, sabes que às vezes não é tudo doce e que, pronto, e depois também depende das idades, porque nós achamos que
eles são pequeninos, dão-nos conta de que, ai meu Deus, que já não, de lutas. Então os meus, imagina, que são 4, não é, rapazes. Então, por exemplo, o Bernardo partiu a cabeça 2 vezes a brincar wrestling com o irmão. Imagina, estás a perceber? Imagina como é que era, andavam sempre para as lutas, percebes? Muita bola, muito, portanto, aquilo era sempre assim, tudo muito mexido, muito rapazes, pronto. Mas agora, se eu olhar para trás, tomara eu que eles fossem assim, percebes? Porque à medida que se vai crescendo, vamos tendo outras coisas, outras preocupações, outras, não é? Mas pronto, mas não é tudo, não é aquela, não, como é que, é assim, é maravilhoso, eu adoro ser mãe, não é? Eu adoro ser mãe, mas não é tudo, não é um mundo de rosas só. Exatamente. Qual foi a tua maior dificuldade? Se tu olhares para o passado até o presente momento, como mãe, qual foi a maior dificuldade que tu tiveste? Eu vou-te dizer, apesar de eu achar que, portanto, na altura, quando eu casei-me com 19 anos, era uma criança, não é? Achava eu que tinha maturidade para tal, como é óbvio, que não tinha maturidade nenhuma. E o que é que eu, apesar de constituir família, ser mãe, ser o meu propósito de vida, eu nunca o vivi a 100%. Percebes? E eu acho que isso passou muito acabou por passar muito para os meus filhos mais velhos, porque na verdade eles cresceram comigo, não é? Eu tinha 20 anos, fui mãe do Rodrigo com 20, era uma miúda, e ainda por cima uma miúda mimada, estás a perceber? Pronto, que tinha uma pessoa em casa que praticamente tomava só conta de mim, os meus irmãos já não estavam, o meu irmão tinha ido para fora estudar, a minha irmã entretanto tinha casado, quer dizer, tinha uma pessoa praticamente só para mim, estás a ver, era pronto, não, sabia fazer tudo, porque ela fazia questão de me ensinar a fazer tudo, eu sabia, cozinhava e tal, mas quer dizer, não estava habituada a isso, percebes, pronto, e então cresci com os meus filhos, com os mais velhos, isso vou-te dizer que pronto, com os erros e com os que fiz o melhor que soube na altura, não é? Fiz o melhor que soube, porque, como é óbvio, mas admito que não foram tempos às vezes assim um bocadinho, onde é que eu me fui meter? Às vezes pensava um bocadinho isso, percebes? Pronto, tão nova, tanta responsabilidade, era uma responsabilidade grande. Ou seja, portanto, não foi tudo um mar de rosas. Portanto, achas que aqui faltava a maturidade? Claro que sim, claro que sim. E aí era esse ponto que eu também queria tocar, porque jovens que pensam que pronto, o propósito é também de constituir família, ser mãe ou pai, que conselho é que tu darias, ou se achas que é mesmo necessário esperar e se essa maturidade se sabe, consegue-se identificar quando é que tu chegas à maturidade? É assim, eu acho que eu vou-te dizer, Cláudia, eu acho, bem, nós agora sabemos que a maturidade só vem bem mais tarde do que nós alguma vez imaginávamos, não é? Exatamente. E eu acho que também isso também, apesar de eu ser ainda nova quando me casei, acho que os 20 anos de agora não são os 20 anos de antigamente, ou, quer dizer, não sei, se calhar até seriam, mas pronto. Eu acho que hoje, bem, o conselho é que eu diria a uma pessoa que se casou com 19 anos, não é? Acho que devem esperar, porque eu vou-te dizer, eu acho, não tem a ver com o facto de ir para a faculdade e ter não é isso que vai a pessoa, porque a pessoa pode não ir para a faculdade e ter muito sucesso, a questão não é essa, não é só essa, não é isso. Mas viver as fases que se tem que viver, percebes? Essas fases, e isso faz parte da maturidade. Como é óbvio, se acontece, e se a pessoa quer, tudo certo, está tudo bem, mas faz falta ter maturidade para isso, tanto para nós, mulheres, como para o filho, percebes? Porque uma pessoa acha que tem paciência, mas não tem a paciência, não tem a mesma paciência, porque ainda é muito novo, percebes? Ainda queremos fazer coisas de 19, de 20 anos, entendes?
Pronto. É correto, eu também concordo contigo, porque depois passa esse tempo e lá está, Já não é igual. não é igual, e os teus filhos, estás a dizer, como disseste, cresceram contigo, ou tu cresceste Sim, com eles. sim. Sim, ao contrário, eu cresci com eles e eles, pronto, acabaram também por crescer comigo, coitados, mas sim, é verdade, porque eu nota-se diferença na maneira de ser do Bernardo e do Rodrigo e do Bernardo, dos mais velhos, para o Tomás e para o Duarte, e eu tinha 27 e 29, mas esses 6 anos fizeram diferença, não é? Claro. É óbvio. Também deste um pulo, não é? Também. Claro, eu cresci como pessoa, aliás, eu não pude ser a mesma mãe, porque quando dizemos assim, foram criados pela mesma mãe. Não foram criados, nós nunca somos iguais, não é? Estamos sempre em evolução, claro. E portanto nunca é a mesma coisa. Olha, a partir deste podcast irá para o ar no dia de Natal, como é que tu passas o teu dia de Natal em família? Queres partilhar? Olha, o dia de Natal, eu adoro o Natal, é a época natalícia, mas e na altura, quando eles eram pequeninos, era sempre umas grandes, bem, então porquê? Porque era assim, porque eu passava o 24, fazíamos de ano a ano, então passava o 24 num lado e o 25 no outro, mas imagina, com os miúdos todos, bem, não podes imaginar, era um stress. Eu acho que eles ficaram um bocado traumatizados com o Natal por causa disso. Era sempre um stress, porque depois estávamos no Alentejo, depois a minha mãe gosta muito do almoço de Natal, e então depois ficavam acordados até mais tarde, porque brincavam a brincar, depois eu chegava atrasada, olha, era um stress, mas agora que somos mais velhos, é assim, normalmente a consoada é passada cá em casa, a minha sogra vem com os meus cunhados e depois o Natal o almoço é sempre em casa da minha mãe. Mas é uma época, eu gosto muito do Natal, acho que é mesmo uma época de todos, casa enfeitada, aquela confusão, eu gosto muito do Natal. Embora com esse stress e correria. Ai, sim, mas era muito stress. Depois houve um ano ou 2, já não sei, em que foram todos para o Alentejo, foi tudo passar, os meus irmãos, os primos, não sei o quê, foi tudo para o Alentejo, pronto. Aí, esse por acaso foi mais calmo, porque como foi lá tudo, já não tinha que andar para trás e para a frente. Então, e que mensagem é que tu gostavas de deixar para quem te está a ouvir, de Natal? Uma mensagem de Natal. Neste Natal eu acho que é muito importante sempre, claro que quando há miúdos pequenos os presentes são sempre uma importante, não é? Porque as crianças são crianças e ainda bem que o são, mas os afetos e as risadas que se dão, as gargalhadas, a preparação toda da refeição, todo o convívio, realmente o amor que é muito importante e é a maior herança que podemos deixar para os nossos filhos, realmente. Eu sei que às vezes não é muito fácil, porque nesta altura é sempre complicado, e às vezes há famílias que não se dão, e, não é? E que têm sempre. E nesta altura, precisamente no Natal, apesar de ser uma época da família, há sempre coisinhas, sempre chatices, ou porque o cunhado não sei o quê, mas eu acho que isso é tudo tão rápido, que eu acho que sermos tranquilos, como tu és, e tentarmos ser amigos uns dos outros. E viver esses pequenos momentos, não é? Sim, porque é só o que fica, são os pequenos momentos, porque tudo muda, tudo passa e tudo acaba, portanto acho mesmo que apesar no outro dia falava com uma amiga e que dizia que a idade, as pessoas dizem que a idade não se tem que estar a fazer fretes, não é? Os fretes, e ela diz, pois eu acho exatamente ao contrário, que acho que com a idade faz com que nós façamos aquilo que às vezes não gostamos tanto, mas para agradar uma mãe, para agradar um marido, para haver harmonia na família. E eu acho muito isso também.
Uhum. Olha, obrigada, Susana, pela tua Obrigada, presença, Cláudia. por este momento de partilha, por esta inspiração da mãe que és, Obrigada. pela força, por ires atrás Obrigada. dos teus sonhos e nunca baixar os braços. E que os teus filhos, como tu disseste, foram a tua força, a tua motivação. Sim. Mas eu acho que tu tens aí a tua grande força, que és tu mesma, e Sim. obrigada pela inspiração. E que quem Obrigada, esteja a Cláudia. ouvir também se possa inspirar com as tuas palavras Obrigada. e não desistir. Sim, isso não vale, não dá para desistir, não. E temos força temos sempre muita força. E as mulheres que me estão a ouvir, que nós temos sempre muito mais força do que aquilo que imaginamos. E que se cuidem. Cuidem-se, que é muito importante. Cuidar no sentido mesmo interior, que é muito importante. Não, o saber conectar, não é? O olhar para nós mesmos, quem nós somos. Muito importante, é muito importante, muito importante. E somos pessoas, mães e mulheres e primas e filhas e muito melhores. E não é questão do egoísmo, não é? Porque nós temos muito essa questão de achar, não vou porque sou egoísta, por isso é egoísmo. Não tem a ver com o egoísmo, tem a ver para sermos melhores pessoas. Exatamente, para podermos dar aos outros temos que primeiro dar a nós primeiro. Sim. Mas às vezes não é fácil, não é? Às vezes não nos é incutido isso, vimos muito como egoísmo. Culpa, e vinhamos aqui falar na culpa. A culpa. Dava outro. Ui. Mais uma vez, Susana, muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Um bom Natal para ti. Obrigada para ti também. Um beijinho para ti muito também. Grande. Um beijinho muito grande. Obrigada por me teres convidado. Estou grata por isso.